Fala, concurseiros e amantes do trânsito. E aí, galera? Estamos aqui com a nossa 23ª questão da banca CETRED para o cargo de guarda municipal. Vamos aqui à leitura da questão. Questão 23, vamos aqui, cobrado aí no concurso em 2019. A autoridade de trânsito, dentro de sua circunscrição e na esfera das competências estabelecidas no CTB, deverá aplicar as infrações nele previstas e as penalidades a seguir. Marque a incorreta. Bem, perceba que a questão está falando o quê? De penalidades. Então, vamos aqui ao artigo 256, que traz as penalidades dentro do CTB. Perceba que o artigo 256 é exatamente a questão, ou seja, o examinador pegou o caput do artigo 256 e montou a questão. Ele só acrescentou dizendo para a pessoa marcar incorreto. Temos aí, pessoal, 7 penalidades cabíveis que deverá ser aplicada pela autoridade de trânsito. Galera, muito cuidado, porque muitas vezes as provas trazem autoridade de trânsito e agente da autoridade de trânsito. Só quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito. Quando é lavrado um auto de infração pelo agente de trânsito ou pelo agente da autoridade de trânsito, esse auto de infração ele vai ter que passar pelo crivo, ou seja, vai ser analisada a consistência daquele auto. Então, esse auto vai se transformar em notificação de autuação. Posteriormente, essa notificação de autuação transformará-se-á em notificação de penalidade, certo? Aplicada pela autoridade de trânsito. Geralmente a autoridade de trânsito, os órgãos municipais, estaduais, são cargos comissionados, né? Indicação política. Muitas das vezes é um coronel, um capitão. Beleza? O inciso 1 do artigo 256 diz o seguinte, ó, é uma penalidade, advertência por escrito. Pessoal, eu coloquei aqui o por escrito em negrito, porque nós já tivemos advertência verbal. A pessoa chamava ali a atenção do condutor e não o autuava, certo? Só que se liga, vamos trabalhar sempre com a realidade e a atualidade. Advertência por escrito. Está previsto no artigo 267 essa advertência por escrito. Beleza? Inclusive, esse artigo 267, ele passou por uma pequena alteração, porque antes, o começo, o verbo era poderá ser imposta. Hoje, na verdade, desde 2020, com a Lei 14.071, essa lei fez uma adaptação, uma melhoria na lei. Hoje a pessoa lê que os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, os órgãos e entidades, deverão aplicar a penalidade de advertência por escrito quando o condutor, né, o infrator, ele cometeu infração leve ou média e na sua vida pregressa, né, não tenha nenhuma infração cometida nos últimos 12 meses. Ou seja, o órgão ele vai analisar, não tem nenhuma infração nesse período, aquela infração leve ou média vai se transformar em advertência por escrito. Então, o condutor não pagará nenhum valor pecuniário e não terá também pontuação. Alguns órgãos e entidades, pessoal, não estão fazendo isso. Cidadão, o condutor, o proprietário, ele tem que provocar entrar
pedir lá no órgão para que aquela multa, aquela notificação, venha a ser transformada em advertência por escrito. O órgão ele vai analisar o prontuário do infrator para ver se realmente ele tem essas prerrogativas. Beleza, tranquilo? Aqui é o inciso 1. Vamos ao inciso 2. Ele fala que a multa é uma penalidade, beleza? Multa faz parte de penalidade. Multa é o valor pecuniário, certo? É o valor que o cidadão vai desembolsar para pagar determinados tipos de multa, né? De trânsito. Nós encontramos os valores das multas, pessoal, no CTB, no seu artigo 258. Lá nós temos 4 tipos de multa. Nós temos a gravíssima, que o seu valor é R$ 293,47, é o valor cheio. Sabemos que existe um desconto previsto no artigo 284 caput. Temos aí a infração de natureza grave, que o valor é R$ 195,23. Aí temos a infração de natureza média, o valor é R$ 130,16. E por fim, temos também a infração de natureza leve, né, a menor. O seu valor é R$ 88,38. Embora a leve seja a menor multa, esse valor de R$ 88,38 pode ser menor ainda, pode ser a metade. Existe uma infração, né, do Código de Trânsito Brasileiro, previsto dentro dos capítulos das infrações de trânsito, que é o capítulo de número 15, quando trata-se da infração ao pedestre, que é o artigo 254. Né? No caso lá, a infração é média, melhor, leve, só que aí o valor é 50%, ou seja, a metade. Tranquilo? Então, a gente já viu aqui o segundo inciso. O terceiro inciso, o terceiro inciso aqui nós temos a suspensão do direito de dirigir. Pessoal, muito cuidado, porque o que é suspenso é o direito, não é a carteira, beleza? A suspensão é do direito de dirigir, não é da carteira. A suspensão do direito de dirigir está elencado lá no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro. Por lá, pessoal, nós temos 2 tipos de suspensão do direito de dirigir. A primeira é por acúmulo de pontos, né? Quando o cidadão ele tira a sua habilitação pela primeira vez ou vem a renovar, ele vai ter aí 40 pontos a priori. O que acontece? Se ele cometer uma infração gravíssima, esses 40 pontos passam a valer só 30. Se ele cometer 2 gravíssimas, dentro de um ano, beleza? Esses 30 pontos passam a valer apenas 20 pontos. Lembrando que essa regra não aplica-se aos motoristas que exercem atividade remunerada, beleza? Está previsto lá no artigo 261, parágrafo 5º. Então, o que acontece? Se for por acúmulo de pontos, a pessoa vai ter aí a suspensão do direito de dirigir de 6 meses a 1 ano. Se ele vir, nesse período de suspensão, a reincidir, né, dentro de 1 ano, de 12 meses, 1 ano, esse prazo ele modifica, né? Aí a suspensão vai de 8 meses a 2 anos. Galera, a segunda possibilidade de suspensão de direito de dirigir, nós encontramos da seguinte forma: existem algumas autuações que na própria infração tem lá, né, penalidade, multa e suspensão de direito de dirigir, só que não fala prazo. Quando você encontrar esse termo aí, suspensão de direito de dirigir sem prazo, esse prazo é justamente o que está previsto no artigo 261, que vai ser de 2 a 8 meses. Beleza? Lógico, não vai se aplicar no caso que as infrações já têm um prazo descrito, como a embriaguez ao volante, que ele fala lá que o prazo é de 12 meses, já é um prazo pré-determinado. E nesse caso aí, suspensão de direito de dirigir, 2 a 8 meses, se a pessoa reincidir no período de 12 meses, esse prazo passa a ser de 8 a 18 meses. Tranquilo? Então, muita atenção às penalidades e aos prazos. Nós temos aí o inciso 5 e o 6, que fala de cassação da carteira e da permissão. Percebam,
No item 3, é suspensão do direito. No 5 e no 6, é cassação da carteira, cassação da permissão. Você pode estar perguntando, peraí, do inciso 3 pulou por 5, está faltando 4. Pronto, pessoal, é a cereja do bolo. O inciso 4 era justamente a apreensão do veículo, que foi revogado com o advento da Lei 13.281. Beleza? Não se tem hoje mais apreensão do veículo. Em relação à cassação, nós temos a previsão no artigo 263 do CDB. E lá, você fazendo uma leitura, você vai ficar aí bisurado em relação à cassação. Ele fala lá quando é que será aplicada a cassação. O caso mais típico tradicional, quando suspenso o direito de dirigir o infrator conduzir qualquer veículo, certo? Aí ele fala também em caso de reincidência de alguns artigos, né, de algumas infrações, como o artigo 65, embriaguez, o 73, 74, 75, fala justamente racha, disputa e competição não autorizada. Tranquilo? E tem também por lá quando a pessoa é condenada judicialmente por delito de trânsito. Se você quiser ficar realmente bisurado sobre suspensão e cassação, faça uma leitura minuciosamente na resolução do CONTRAN 723 de 2018. Essa resolução aí fala só tudo. E por fim, nós temos aí a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Beleza? Pessoal, esse curso de reciclagem, ele tem a previsão no artigo 268, ele fala quais são os casos em que eu vou ter que fazer o curso de reciclagem. E o caso mais clássico, todo mundo conhece, é quando eu estou com o meu direito suspenso. Ou então quando eu me envolvo em um sinistro grave, certo? Também quando eu estou condenado judicialmente por delito de trânsito. Enfim, vocês façam a leitura do artigo 268, que aí vocês vão aprender, memorizar, e ficar abisurados sobre os casos em que eu tenho que fazer o curso obrigatório de reciclagem. Pronto. A gente veio aqui o artigo 256 do CTB, fiz aí algumas apresentações, explicações, para a pessoa ficar aí, já é a base, né? Beleza? A pessoa tem que fazer a leitura a fundo para que a pessoa absorva mais. Agora vamos voltar para a questão. Mas antes, peço-vos encarecidamente, você que não é inscrito, dessa moral, inscreva-se, comente, compartilhe. Você que é inscrito, não esqueça de deixar aquele like. Passe esse vídeo e essa informação adiante. Vamos à questão, que diz o seguinte, ele quer incorreto. Advertência por escrito é uma penalidade? Sim. Não é o gabarito porque ele quer incorreto. Suspensão de direito de dirigir é uma penalidade, mas ele quer incorreta, também não é o gabarito. Fora. Cassação da carteira nacional de habilitação é uma penalidade, não é o gabarito porque ele quer a incorreta. Apreensão do veículo, opa, é o nosso gabarito, porque a apreensão do veículo não consta mais no inciso 4 do artigo 256 do CTB. Foi revogado pela Lei 13.281. Você pode estar se perguntando, mas muitas vezes o agente de trânsito, o agente da autoridade de trânsito, ele leva meu veículo, não está apreendido? Não, ela é uma remoção. E qual a diferença? A apreensão, existia prazos que o veículo, você pagando ou não, todos os tributos e encargos, ele tinha que ficar lá no pátio. Entendeu? Era escalonado. De 1 a 10 dias, de 11 a 20 dias e de 21 a 30 dias. A remoção não, você pode no mesmo dia, você vai pagar no caso ali a estrada integral e no caso o guincho, que a gente chama de reboque. Beleza? Isso aí e algumas taxas que o veículo talvez possa ter atrasada, você retira o seu veículo. Multa nós sabemos que tem, justamente o inciso 2 do artigo 256. Então, gabarito da questão 23 da banca Cetred, letra D. D de Delta. Espero ter ajudado vocês aí com mais esse vídeo. Eu tentei explicar e resumir o máximo possível, para que vocês entendam, para que o vídeo não fique tão longo. E não esqueça, não deixe para amanhã, que você pode estudar hoje. Trânsito na via e você, juntos pela segurança viária. Fique com Deus.
Até o próximo vídeo e segue o fluxo, galera. Cuida!